Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos utilizando este guia para nos conduzir no estudo de Êxodo. Estudo número 7, o pão e a água da vida. Um tema comum no Novo Testamento e repleto de significados práticos. Vamos embarcar nesse estudo? Antes, porém, eu quero lembrar de uma série que está estreando, não é lá na Netflix, não é no Amazon Prime, não é na Globo News, não, né? É uma série profética que você deve se empenhar, assistir, se aprofundar, lá no canal História na Profecia. Já se inscreveu lá no canal? Então aproveite. A série já começou o episódio 1, eu vou pedir para colocar aqui a capa dos vídeos. Aí no segundo domingo o episódio 2, depois o episódio 3, e agora, no próximo domingo, vamos para o episódio número 4 dessa série. Então, inscreva-se no canal História na Profecia e acompanhe a série sobre futurismo. Tenho certeza que você vai gostar. Agora, se você deseja se aprofundar, essa série deu origem a um livro. E esse livro é muito mais completo, mais aprofundado que a série. Ele também tem as fontes históricas, as evidências arqueológicas, as evidências geográficas, cronológicas, tudo. É o livro que nós já anunciamos aqui há mais de ano, A Ameaça Futurista. Tiago, por que esse livro tem esse título? Eu vou pedir aqui para nós darmos um zoom na tela e você vê aqui as 7 trombetas, e quando você interpreta mal as trombetas, elas vão se fragmentando aqui. E se nós modificarmos a estrutura do livro de Apocalipse, o que acontece com a mensagem de 3 anjos? Vamos dar um zoom aqui. A mensagem vai se fragmentando. Nós vamos destruindo o santuário. E o que tem nesse livro, Tiago? São 700 páginas, papel colchê, tem mapas, tem diagramas, existem ilustrações. Agora, vai ser trabalhado aspectos de Daniel, de Mateus, de Apocalipse. Tem um capítulo especial sobre a Revolução Francesa. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o capítulo 2, o sermão profético de Jesus. Uma perspectiva historicista. Então aqui será tratado sobre duplo cumprimento. Nós podemos dizer que as profecias têm duplo cumprimento? Sim, não, talvez. Quando é que elas vão ter duplo cumprimento? É pelo duplo cumprimento que nós explicamos a fantástica profecia de Jesus em Mateus 24. Quando Jesus fala haverá fomes, terremotos, falsos cristos, existem evidências históricas? Sim. Tanto é que o livro se ocupou de mapear ponto por ponto, verso a verso, as fontes. Aqui, ó, fonte para Mateus 24, 7. O livro de Atos fala da fome predita por Ágabo. Depois pestes, o historiador Suetônio, falsos cristos. Nós temos aqui Judas, o Galileu, o egípcio, Atos 21, 8, a respeito de Teudas, né? O historiador Flávio Joséfo fala o seguinte sobre ele. E aí você vai prosseguindo no livro. Você vai falar, aliás, o livro vai falar sobre duplo cumprimento. O que Ellen White explica, o que ela comenta sobre Mateus 24. E aí depois nós vamos para o capítulo 3. Mas isso aí eu comento no próximo vídeo. Então está lá na editora luzdomundo.com.br. Eu vou deixar um link aqui abaixo. Eu vi várias mensagens, eu não consegui responder todas as mensagens. Algumas pessoas diziam assim: Tiago, eu quero muito comprar o livro, mas eu não tenho facilidade com a internet. Aí você vai mandar uma mensagem de WhatsApp para 27 98119 3795. E aí a Fernanda atenderá você. Isso aqui é um ministério que é eu e a Fernanda aqui, e algumas pessoas às vezes nos ajudam de forma missionária, mas é apenas eu e a Fernanda, não há funcionários, não há ninguém. Por isso que a gente
está aí com esses olhos fundos, alguns dias sem dormir. Mas muitas pessoas já adquiriram, nos surpreendeu. Corra, eu vou falar uma coisa, senão você vai ficar sem. Já mais dezenas, centenas de pessoas já adquiriram o livro. E pela quantidade que o livro está saindo, não vai durar muito tempo, tá bom? Bem, você também pode pedir a sua lição juntamente. Lição de Josué do próximo trimestre. Não vai alterar o frete, ó. Vai numa caixa assim, ó, uma em cima da outra, ou algum outro livro que você interessa na Editora Luz do Mundo, o frete vai ser basicamente o mesmo, se não ultrapassar 2 quilos, tá bom? Vamos aqui para o pão e a água da vida. Uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Eu gostei muito desse provérbio. Às vezes nós vemos um trabalho tão grande e você pensa, como é que as pessoas fizeram esse trabalho? O próprio livro. Ele deveria ser um panfleto aí de 100 páginas, ele foi crescendo. E se você olhar a bibliografia, você pensa, como que foi feito isso? Começando com uma página, depois 2 páginas, depois 3 páginas. Então, na vida, isso aqui se aplica não apenas para a parte espiritual, para o processo de santificação, mas se aplica para a formação da família, para o desenvolvimento financeiro, para o seu desenvolvimento acadêmico, para o seu desenvolvimento profissional. Hoje o mundo exige muitas habilidades. E o que eu devo fazer, Tiago? Eu já tenho 40 anos. Comece a estudar um passo após o outro. Como que eu posso mudar a minha saúde? Vai demorar, mas é um passo após o outro. E Deus vai abençoar. Uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Por isso é bom que você comece hoje, logo, agora. Não deixe para amanhã, dê um passo hoje. Eu gosto de falar sobre leitura. Aquela série Conflito dos Séculos. Meus filhos já leram aquela série, eu acho que umas 2 vezes. Eles leram a série resumida, né? Aquela que vem no box. Não sei se é Mensageiros da Esperança, não lembro mais o nome. E depois, aí eles estão lendo agora a série completa, que é o Patriarcas e Profetas, o Desejado de Todas as Nações. E aquela série tem aproximadamente umas 2000 páginas. Uau, Tiago, 2000 páginas é muita coisa. Será? Será que 2000 páginas é muita coisa? É muita coisa para você ler em um dia. Agora, se você espaçar isso no intervalo de 10 páginas por dia, em um ano, você terá lido 3.650 páginas. Isso quer dizer aí que lendo 10 páginas por dia, em uns 9 meses você leu toda a coleção. Então, lendo pouquíssima coisa por dia, você consegue resultados extraordinários ao longo do tempo. O problema é que nós não temos a disciplina de ler 5 páginas por dia. Nós olhamos para as 1000 milhas e desanimamos. Não sabendo que é um pouquinho a cada dia, você não precisa fazer tudo. Isso aqui é uma sabedoria incrível. E foi aí que o povo falhou. Eles viram a jornada até Canaã e falaram, vamos desistir, não quero, é difícil, vamos voltar. Isso aqui é um ensinamento para a sua vida espiritual, acadêmica, profissional, mas você precisa fazer algo. Eu quero te motivar a sair daqui, a fazer um curso, comprar um livro, se matricular no Senai, fazer um curso de eletricista, cabeleireira, fazer um curso de inteligência artificial, fazer um curso de inglês, ler o espírito de profecia. É muito, eu nunca vou conseguir. É porque você não tem disciplina para fazer um pequeno passo a cada dia. E por vezes, nós falamos tanto do povo de Israel, nós nos encontramos igual o povo de Israel, paramos o curso no meio, paramos o livro ao meio, desistimos daquele projeto, enterramos e ficamos aqui prostrados no deserto deste mundo. Meu amigo, reinicie a sua jornada, seja ela qual for. Reinicie a sua faculdade, reinicie o seu relacionamento. Prossiga, não desanime, é um pouquinho a cada dia. E o seu resultado virá ao longo do tempo. Um pouquinho a cada dia.
resultados extraordinários ao longo do tempo. Um pouquinho a cada dia é tudo o que você precisa para hoje. Domingo, águas amargas. Nas narrativas bíblicas, e o Êxodo tem muita narrativa, eu amo as narrativas, quem são os personagens, porque aquele elemento foi trazido à cena. Qual é o drama? Como que esse drama será resolvido? Qual será a solução? Então aqui na narrativa nós vemos as pessoas sendo afetadas por sua incredulidade. E essa incredulidade ela vai se repetindo ao longo do Êxodo. E essa incredulidade, como é que a narrativa é interessante. Essa incredulidade, ela se segue após um dos milagres mais extraordinários ao longo da Bíblia, a abertura do Mar Vermelho. Muitas pessoas dizem assim, na sua igreja não tem milagre. Eu falo, mas tem milagre, viu? Há muitos milagres. Não, sua igreja não tem milagre. Se o pastor expulsasse demônio, levantasse aleijado, eu queria ver. Se eu visse um milagre, eu creria em Deus. Será? A maior fase de milagres foi aqui no Êxodo e depois com Jesus, o novo Moisés, nos evangelhos. O povo viu as 10 pragas. O povo viu a coluna de fogo à noite. Imagina nuvens de fogo aquecendo você à noite. O povo viu a abertura do Mar Vermelho. E agora o povo fala o quê? É perverso isso daqui. Êxodo 15, verso 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. A narrativa não diz que alguém morreu. A narrativa não diz que não achariam água. A narrativa não diz que eles não tinham mais água. A narrativa diz que não acharam água. Ninguém morreu. É uma dificuldade, é um incômodo da vida. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber da água que encontraram. Eram águas amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E que fez o povo? O povo projetou ao longo do caminho o que aconteceu nos 3 dias. O povo projetou uma imagem e ficou ansioso. E por ficar ansioso, se desesperaram. E por ficarem ansiosos e desesperados, passaram a falar besteira. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Marque essa palavra em sua Bíblia. É a teologia da prova, é a doutrina da prova. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar um sermão meu, eu acho que num congresso em Portugal, sobre a teologia, a doutrina da prova. E ali os provou. Quando eu vou gravar vídeo, esses cachorros me provam todos os vídeos. Nosso estúdio ainda não está pronto, são desafios. Ore por isso, irmão, ore por isso. Eu estou sendo provado. Estou aqui nessa casa, né? Foi um presente de Deus, mas ainda não conseguimos colocar tudo em ordem. Então estou gravando aqui próximo à rua, tem uns cachorros, né? De vez em quando passa um carro, e vocês não imaginam, a gente tira isso nos cortes, mas eu falo: Senhor, Tiago, por que você não grava de madrugada? Porque tem 3 dias que o meu bebê não dorme, tem 3 dias que ele só fica no colo e tem que ser em pé. E quem é solteiro não sabe isso. Só vai me compreender aqui quem já teve filhos, porque quando eu era solteiro eu também não entendia. Então, eu tenho que ficar em pé à noite, a minha esposa tem que ficar em pé. Quando senta, ele acorda. Ele deve estar com algum problema, está um pouco febril, não sei se estão nascendo os dentes. E assim, quando a criança é pequena, você não sabe o que é, ela não fala. Então Deus está me provando. Aí eu estou 3 noites sem dormir. Ficamos tarde embalando os livros. Aí o neném, quando fomos dormir, não dormiu. Aí eu venho gravar, e aí os cachorros já fazem um barulhinho.
Mas, irmãos, a vida é cheia de dificuldades. Aí você começou a faculdade e perdeu a bolsa. Você começou um namoro e teve que mudar de cidade. Aí você mudou de cidade e perdeu o emprego. Aí você se batizou e as coisas começaram a ficar difíceis. E você pensou, se eu me batizasse, ficaria fácil. Quando é que na história do Evangelho, aqui em Êxodo, a história do Evangelho projetada em Êxodo, quando é que houve uma facilidade? O povo vai para o Egito e vira escravo. Quando Moisés chega, Moisés tem dificuldades de convencer o povo. Quando o povo é convencido e passa a guardar o sábado, o faraó faz eles trabalharem mais. Os líderes são açoitados. E aí, praga após praga, o povo também sofreu na primeira praga, porque as águas do Nilo viraram sangue também para eles. Depois há uma separação. Mas aí o povo tem que sair de noite, difícil, com o neném no colo, levando a comida. Era para levar os pães asmos e as amassadeiras. Dá trabalho, Senhor. E aí você anda de noite, tropeça numa pedra. Né? Tinha luz ali, mas não foi fácil. Alguém torceu o pé, alguém teve que ser carregado. Aí você fica ali, perto do Mar Vermelho, vem o faraó, você pensa, agora eu vou morrer. Aí tem um milagre. E aí você pensa, não, agora tudo vai dar certo. Me batizei, acertei esse casamento, né, me mudei, vida nova, aí você se batiza e dá errado. Você passa pelo Mar Vermelho, você é batizado no Mar Vermelho. E depois falta água. Ou você pensa que vai faltar e você vai morrer. Tudo é difícil. A vida cristã é difícil. E eu volto aqui no texto. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Deus está te provando. Deus está me provando. Nem sempre eu passo no teste. Nem sempre você passa no teste. Mas Deus está nos provando para saber quem nós somos, para nos mostrar o que existe dentro do nosso coração, que nós ainda não conhecemos, mas Ele vai trabalhar o que existe dentro do nosso coração para nos aperfeiçoar. E é por isso que vem a prova, para arrancar o mal que existe dentro de nós, para deixar patente o nosso caráter, e para que nós tenhamos consciência de que precisamos subir um degrau a mais na escada da santificação. Então, ali os provou. E disse mais, se obedecerdes, nenhuma das enfermidades que pus sobre os egípcios virá sobre ti, pois eu sou Yahvé que te sara. Queridos irmãos, quantas enfermidades que não vêm sobre nós, que não são fruto de nossas próprias escolhas. Tiago, mas uma pessoa que fumou 30 anos, ela provavelmente, ou tem uma probabilidade de desenvolver algum tipo de câncer, de pulmão, câncer de laringe. Então, Deus não quis que ela desenvolvesse aquele câncer, mas o mau hábito dela gerou o câncer. Mas Deus pode perdoar. Porém, muitas vezes, temos de enfrentar as consequências do nosso pecado até a morte, mesmo que Deus tenha nos perdoado, mesmo que tenhamos o selo de Deus, a salvação, vamos para o céu. Mas é a consequência do nosso pecado. Isso é muito sério, não compensa pecar, mesmo que você fala, depois eu peço perdão. Mas a consequência você carrega. Eu vou sair da igreja, eu quero curtir a vida atrás de um trio elétrico, eu quero usar um abadá aqui na Bahia e eu quero aproveitar o carnaval. Depois eu volto para a igreja e peço perdão. Às vezes depois volta com uma gravidez indesejada, com alguma doença ou com alguma experiência que não vai se apagar da sua mente e vai ser uma infelicidade no seu casamento. Meu amigo, Deus ele está nos provando e Deus vai nos perdoar. E eu dei exemplos graves aqui como uma noitada de carnaval ou como o hábito de fumar ao longo dos anos. Mas eu quero falar aqui sobre
a reforma de saúde, que está ali baseada em 8 remédios: exercício físico, sono, alimentação. E às vezes, o risco daqueles que estão envolvidos no ministério, e aqui eu dirijo o recado para mim mesmo, é o seguinte: estou trabalhando para Deus, então eu posso dormir tarde. Eu vou preparar um sermão, eu vou fazer esse outro detalhe, eu posso não cuidar da minha família. E aí colhemos as consequências. Então, se obedecerdes, olha o princípio, se obedecer, Deus dá olha que interessante, Deus dá estatutos e uma ordenação. A narrativa é isso, você tem que olhar os elementos que aparecem na narrativa, na ordem que aparecem. Deus dá estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Depois Deus fala: se fizerdes o que é reto diante dos meus olhos, e deres ouvido aos meus mandamentos, e guardares todos estes estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Se fizerdes isso, então aquilo. Agora, ao contrário, mas se vocês não guardarem essas ordenações, eu vou prová-los. Se vocês não guardarem, então as enfermidades virão. Era necessário ter paciência e esperar pelo Senhor. E se lembrar que Deus age por cooperação com os seres humanos. Paciência e cooperação. Destacamos aqui todos os elementos da parte de segunda-feira, aliás, de domingo. Passo para segunda-feira. Codornizes e maná. Os israelitas permitiram que seus problemas ofuscassem o objetivo final e o futuro maravilhoso prometido. É um problema comum até mesmo entre o povo de Deus hoje, permitir que a incredulidade, mesmo depois de tantas bênçãos, mesmo depois de tantos milagres, você questiona se Deus realmente está com você. Isso é incredulidade. Precisamos orar todo dia: Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé, porque Deus abriu o mar vermelho na sua vida e você sabe disso. E no momento seguinte a gente pergunta: mas será que Deus me ama? Porque Deus deixou o meu filho morrer? Porque Deus permitiu que eu perdesse toda a minha mobília nessa enchente? Perdi minha casa. Eu falei ontem com um pastor, ele escreveu um livro, e ele perdeu boa parte da primeira edição desse livro em uma enchente. Sabe o que ele fez? Ele não desanimou. Ele prosseguiu. Ele vendeu as edições que ele ainda possuía e imprimiu uma segunda tiragem. Imprimiu uma terceira tiragem. Sabe por quê? Porque uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Às vezes pode ser um passo em falso. Você vai desistir? Ele não desistiu. Já está aposentado. Poderia cruzar os braços. Ele poderia falar: Deus me abandonou. Mas ele está prosseguindo. Porque a fé tem que estar na sua cabeça. Eu não enxergo, eu só vejo o faraó, eu só vejo o mar vermelho, eu só vejo que não tem água, eu vejo que não tem comida, mas eu caminho pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. E por vezes na vida ficaremos cercados de trevas, ficaremos cercados de angústia, não perceberemos os raios de luz do sol de Deus que está brilhando acima das nuvens de trevas espessas. E dissemos: Deus nos abandonou. Os sentimentos virão. Jesus teve o mesmo sentimento. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas Jesus não perdeu a sua fé. Ele foi testado, foi provado na cruz e saiu vitorioso. Todos aqueles que olham para Jesus na cruz também sairão vitoriosos. Depois você leia lá o Salmo 22, que é a continuação das palavras de Jesus. Qual foi a causa da murmuração dos israelitas e o que aconteceu depois? Êxodo 16. Em Êxodo 15 não há água. E agora partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai.
Aos 15 dias do segundo mês, olha lá, um mês de viagem, saíram no dia 15 e agora é o dia 15 de novo. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, reclamou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Aí dava um passo, sabe? Arrastando ali os carros, conduzindo as crianças, e um pro outro assim. Rapaz, era melhor quando a gente estava no Egito, lá tinha carne, comíamos pão, mas bom, né? Era duro, o faraó batia, mas era bom aquele pãozinho, aquela carninha. E agora esse Moisés nos trouxe para o deserto, para quê? Para nos matar de fome. Esse Moisés sem vergonha. E aí ficou aquele clima, aquela conversaiada. E aí um outro falava assim, ô Moisés! Moisés lá na frente, um gritava assim, ô Moisés! Você veio aqui trazendo o deserto para nos matar, né? Para ficar com o nosso ouro, seu velho sem vergonha. Você fica achando que eles reclamaram com educação, né? Eles devem ter xingado Moisés. Eles imputaram uma intenção maligna em Moisés. Olha lá, nos trouxeste a este deserto para nos matar de fome e toda esta multidão. Eles não pensaram, Moisés, você trouxe querendo nos libertar. Eu sei que você tinha boas intenções, Moisés, mas está dando errado, né? Não, eles colocaram a má intenção em Moisés. Isso é perverso, isso é maligno. E eles tinham acabado de ver o mar vermelho se abrir. Eles viram o poder de Deus, mas a incredulidade nos cega. É por isso que tem pessoas que ficaram anos na igreja e saem da igreja. É por isso que tem pessoas que rejeitam o espírito de profecia. É por isso que tem pessoas que nunca aceitam a sua decisão. Porque elas ficam murmurando contra Deus, murmurando contra a igreja, murmurando contra os líderes e deixam que isso afetem a sua compreensão bíblica, doutrinária, colocam pensamentos maus em Deus. Por que Deus permitiu que aquela criança morresse? Deus não nos ama. Por que Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal no jardim do Éden? É porque Ele queria ver Adão e Eva cair. Deus queria fazer isso. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Para que o quê? Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Marque aí novamente. Estamos numa narrativa, como disse a lição de domingo, e aí o aspecto da prova aparece duas vezes. O aspecto da alimentação no sentido amplo. Aparece água, prova. Depois comida, prova. E daqui a pouco vamos ver mais, prova. Deus está querendo dizer algo para você. Será que aqui há uma verdade do evangelho muito mais sublime e profunda que nós podemos extrair dessa narrativa por meio dos termos que se repetem, por meio das circunstâncias que são semelhantes? E veja como Deus é amor. Se fosse você ouvindo o povo reclamar, como você reagiria? Você ficaria irado? Olha o que Deus fala. Moisés, o povo está aí reclamando, o povo está falando que a gente saiu do Egito para fazer eles morrerem aqui. Olha como Deus reage. Eu vou fazer cair pão sobre vocês. Eu vou dar mais uma evidência do meu amor. Eu vou dar vários milagres para que vocês não se esqueçam. Eu não vou fazer que caia o pão no sábado, para que você se lembre do dia de sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, mas ao sábado descansou. Se você se lembrar de Deus no dia de sábado, a sua fé não vai declinar. Se o sábado houvesse sido guardado desde o princípio do mundo, não haveria um só ateu sobre a face da terra.
porque o sábado é justamente para fortalecer a fé. Por isso que ele começa: lembra-te do Criador, lembra-te que ele fez tudo, lembra-te que ele está no controle, lembra-te que ele pode tudo, lembra-te, não desanime, lembra-te, reanime-se, levanta-te, resplandeça, eis que a glória do Senhor já vem raiando sobre ti. Avante, comece a sua jornada. Foi só um teste. E aí Deus dá 4 milagres, diz a lição. Pão que caía do céu 5 dias e estragava se você guardasse. Depois, não estragava se você guardasse da sexta para o sábado e não caía no sábado. Foram procurar o pão no sábado e não encontraram. E aí temos o nosso verso áureo: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ele já vinha dando algumas instruções e mandamentos ali, mesmo antes do concerto do Sinai, mesmo antes dos 10 mandamentos em Êxodo 20. Então perceba, o povo começa a guardar o sábado lá em Êxodo 5. O sábado é dado à humanidade em Gênesis 2. Quando você for falar da instituição do sábado, não vá diretamente para os 10 mandamentos. Vamos dizer assim: isso aqui foi abolido, é a lei de Moisés. Você vai mostrar o sábado antes da lei de Moisés. Em Gênesis 2, em Êxodo 5, em Êxodo 16. Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor Deus deu a vocês o sábado. Por isso ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E agora eu falo para os irmãos adventistas. Precisamos ser mais fiéis ao 4º mandamento. Precisamos guardar o dia de sábado com mais zelo. Por vezes se fazem viagens no dia de sábado. Mas a Bíblia diz: no sábado, cada um fique onde está. Cada um fique no seu lugar. É claro, às vezes você é um ministro do Evangelho, uma pessoa que precisa cantar, e às vezes você precisa se deslocar no dia de sábado por uma emergência. Mas cuidado, não deve ser uma viagem longa, né? A não ser que seja da mais estrita necessidade. Mas aparece um feriado, aí você não quer viajar no domingo, viaja no sábado. Aí é uma transgressão do mandamento. Olha o que diz aqui: cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Não é para você viajar, vou para a praia, aí pega ali horas de viagem no sábado, pega avião, aeroporto, rodoviária, trânsito. No dia de sábado devemos estar dentro de casa, reunidos com a família. Por vezes isso parece ser difícil. Por isso que eu disse, precisamos melhorar a nossa atenção ao sábado do 7º dia. Não viaje no dia de sábado. Vai pregar, vai cantar em algum lugar, tente se deslocar, se é mais longe, na sexta-feira. Você sabe que passamos por tantos lugares numa viagem, não é agradável fazer isso no sábado. Precisa ser desagradável para você, e aí você vai fazer isso só na mais estrita, urgente necessidade, e você conversa com Deus no caso a caso. Mas lembre-se, isso foi dado em Êxodo 16. O sábado foi dado por Deus. É Deus quem vos dá o alimento. Deus está te provando no seu trabalho. Não quero dizer o que você deve fazer, mas Deus está te provando. É uma prova, é um teste. E ele diz assim: sou eu quem dá o sustento para você ao longo da semana. Eu que dou o sábado. Não é o patrão que dá, é Deus que dá. Mas é um teste. E a lição aqui fala que a comida é algo importante, porque a primeira tentação foi o quê? Sobre comida. E o segundo Adão, Jesus, no deserto, foi tentado sobre comida. Lúcifer tentou a mesma estratégia que ele havia obtido sucesso com Adão, ele tentou a mesma estratégia com Jesus. Mas Jesus, diferentemente de Adão, resistiu. Devemos viver da palavra que sai da boca de Deus.
E o alimento, o pão, ele é necessário e Deus vai nos concedê-lo. Mas não precisamos transgredir a palavra que sai da boca de Deus. Depois, Esaú vendeu os direitos da primogenitura por um apetite incontrolável. Mais uma vez eu trago a sua mente para aspectos da reforma de saúde. Já pensou nisso? Eu, quando ouvia falar sobre reforma de saúde, eu pensava que eu seria infeliz. Nunca mais comer o alimento tal, o outro assim, para o resto da vida, nunca mais provar isso. Eu nunca fui tão feliz depois que eu entendi todo o sistema da reforma de saúde. Não vai pela cabeça dos outros, não. Leia, estude antes de você dar os passos. Mas é preciso dar esse passo. Para quê? Para melhorar a sua espiritualidade. Jesus fez jejum. Precisamos voltar à prática do jejum. Jejum e oração. Ah, mas eu não aguento. Irmãos, morre-se mais por excesso de comida do que pela falta de comida. Diabetes, infarto, mata muito mais nos lugares onde há abundância de comida do que a fome e a falta de comida. Que é também, Deus não quer que ninguém passe fome, não estou falando isso. Mas estou falando de ficar um dia sem alimento para se dedicar à oração. Vale a pena. Então, eu quero sugerir a você, comece a reforma de saúde. Você pode parar a qualquer tempo, ok? Uma jornada. Você pode voltar para as comidas do Egito a qualquer tempo. Mas eu insisto, comece um caminho de 40 dias pelo deserto. Depois transforme essa aventura em 40 anos, tá bom? Eu insisto. Procure ler e praticar a reforma sobre o regime alimentar. Você tem fé? É Deus que sugeriu, é para o teu bem. Tiago, eu não vejo isso na Bíblia, eu não entendo isso. É na Bíblia. Quem sabe mais para frente podemos comentar. Mas está na Bíblia, tá bom? Então somente tenha fé. Avance. Melhore a sua vida espiritual. Terça-feira, leia Êxodo 17, 1-7. Que lição o povo deveria ter aprendido com os outros incidentes e também com esse. Chegando ali, não havia água para o povo beber. Não disse que ninguém morreu, não disse que não haveria água. Em vez deles projetarem os milagres de Deus em Mara e em Refidim. Refidim é aqui. E em Elim. Em vez deles projetarem isso para o futuro, eles eram pessimistas. Eu vejo as pessoas o tempo inteiro pessimistas, tudo vai dar errado. Realmente, o mundo vai dar errado, isso vai dar errado. Mas as pessoas com pouco entusiasmo, não devemos ser o otimista bobo, devemos olhar os riscos. Realmente é risco. Mas Deus está conosco. Eia, subamos e possuamos a terra. Mas as pessoas gostam da incredulidade. A notícia que vende é o desastre. Notícia boa não vende jornal. O povo gosta da tragédia, mas não se apaixone, não se apegue pela tragédia. Vai dar errado, é tudo ruim, e é ruim, só vai piorar. Realmente, a moralidade humana está piorando, mas a sua família pode melhorar, a sua igreja pode melhorar, a sua classe de escola sabatina pode crescer. Você deve resplandecer como astros, como luzeiros no firmamento, em meio ao mundo perverso e incrédulo. Deus terá suas testemunhas. Ânimo! Deus ordenou então que Moisés batesse na rocha. O que significa isso? A rocha significa Cristo. Cristo já morreu. Cristo já sofreu varadas, açoites, socos, chutes. Jesus sofreu chute nos rins, nas costas. Jesus sofreu socos na barriga. Jesus quase morreu de tanto apanhar. Mas ele morreu. E hoje temos acesso à água. A Bíblia diz: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra espiritual seguia na nuvem, e a pedra era Cristo.
O povo ali viu a glória do Senhor quando Moisés batia e saía água da pedra. Às vezes você fala, eu vou seguir a Deus, quem vai pagar as minhas contas? Como eu vou sustentar a minha família? Meu amigo, o Deus que você serve faz cair pão do céu e brotar água da pedra. Esta é a história da narrativa. A narrativa bíblica diz que se você se apegar a Deus, Ele faz cair comida do céu e água da pedra. Ele é o Deus do impossível. Quarta-feira. Êxodo 18. Quais importantes etapas da história da nação aconteceram neste momento? Aqui temos Êxodo 17, que está na parte de sexta-feira. A luta contra os amalequitas. Acharam que eram melhores que os egípcios? Foram desafiar o povo de Israel quando eles estavam ali tentando se organizar. É por isso que lá na frente Deus manda Saul exterminar os amalequitas. Você se lembra disso? Mas depois de toda essa aventura, Moisés se encontra com a sua família. Não foi fácil para Moisés também. Esse tempo todo longe da esposa e dos filhos. E aí Jetro percebeu que Moisés trabalhava demais. Moisés ficava o dia inteiro falando, não, isso aqui está errado. Próximo, não, eu já resolvi o seu... Senhor, eu já resolvi o seu caso. Aí você, não, então você tem que pagar aquela ovelha para o outro fulano, tá bom? Ok, próximo. Ele devia acordar bem cedinho. O povo já na barraca de Moisés. Eu tenho certeza, eu acredito que esse povo devia abrir a barraca de Moisés e olhar dentro da barraca de Moisés e falar, Moisés, tem como você me ajudar aqui? O povo era para frente. E o povo ficava com Moisés, até Moisés, ó, eu tenho que... Pessoal, não, hoje não, amanhã eu preciso dormir. Moisés não estava aguentando mais. E Jetro viu isso. A Bíblia. Você não tem que ler a Bíblia de maneira fria. Você tem que ler e se imaginar como é que era Moisés e o povo devia ser enjoado. Ah, mas devia ter aquele desse jeito e devia ter aquele outro para frente. E se fosse eu, aposto que Moisés ia falar comigo, volta amanhã, eu pego a fila amanhã e passa na... Se imagine no drama. É para isso que Deus colocou a história. Para você deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente das cenas finais de Jesus. E Jetro sugeriu o que para Moisés? Pergunta 4. Uma estrutura administrativa judicial. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 10. Então, se o povo saiu do Egito, eram 600 mil homens, Moisés iria se reportar, aliás, 600 homens se reportariam diretamente a Moisés, os chefes de 1000, né? E aí cada chefe de 1000 tinha abaixo de si chefes de 100, e os chefes de 100 tinham abaixo de si chefes de 10. Ou eu estou misturando, fazendo ao contrário. Mas era uma estrutura, certo? E aí cada pessoa levava para Moisés as reivindicações difíceis que eles não conseguiam resolver. E depois nós vamos estudar como Deus organizou Israel em tribos. E de um grupo de escravos, todos ali vestidos em trapos, desarrumados, Deus os organizou em um povo belo, com os seus estandartes, com os seus exércitos, com o seu santuário, porque ele é Yahvé Tsevaot, Senhor dos exércitos. Que lição nós tiramos aqui da parte de quarta-feira? Precisamos organizar a nossa vida e também a nossa igreja. Existem líderes que acabam se matando querendo fazer tudo sozinho. Às vezes no distrito, às vezes um ancião, às vezes o Ministério da Mulher. E por mais que seja difícil, precisamos aprender a trabalhar com outras pessoas. E as pessoas que são mais inflexíveis, gostam de tudo muito bem feitinho, elas falam assim, só presta quando eu faço, né? Eu gosto da minha arrumação, eu gosto da minha organização, eu gosto da minha reunião de comissão, eu gosto quando eu estou presidindo. Existem ali as suas vantagens, mas você pode acabar se matando, tá bom? Precisamos aprender a delegar, e delegar não é falar, toma, vai.
Em administração existe toda uma ciência de como você delega. Você tem que fazer ali o checklist e fala para a pessoa, preencha o checklist. Se você não conseguiu preencher algo, então alguma coisa está errado. Só que gasta tempo. Moisés não pegou o povo no laço, falou, você. Eu imagino que Moisés teve que treinar essas pessoas. Quais são as causas que vocês vão resolver, pessoal? Essas aqui. O povo não tinha muita coisa para fazer, gente. Tava ali no deserto. A água saía da pedra, o pão caía do céu o resto do dia. E tinha muito tempo ali para você estudar a Bíblia e para treinar o povo. Qual caso você vai levar para mim? Esse aqui é um caso difícil. Esse aqui você vai levar para mim. Esse aqui você não vai resolver. Entendeu, pessoal? Então tem o checklist. Boi que pulou no pasto do vizinho. Esse aqui você resolve. A barraca que entrou água porque a água caiu ali. Esse negócio de água de lote de vizinho, isso dá problema, né? Então esses problemas aqui vocês vão resolver. Agora esses aqui vocês vão levar para mim. E treinou o povo. E ele treinou como cada um deveria treinar os demais. Então existe uma ciência sobre delegar. Delegar não é falar, você agora faz isso. Isso é uma falha nos administradores não saber delegar. Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Administração é a ciência de fazer as coisas por meio das pessoas. Outro detalhe, precisamos conviver com as falhas das pessoas. Esse é o desafio na igreja. Porque todos têm falhas, mas todos têm virtudes únicas. E quando nós colocamos uma régua em nós, enxergamos a todo mundo pela nossa perspectiva, nós cometemos um erro muito grave na igreja. E Paulo disse, se todos fossem olhos, quem seria o pé? Já pensou se todo mundo fosse olho? Esse corpo de olho, o olho que está embaixo iria sofrer, o olho que ia fazer o papel de pé, não ia aguentar, ia sangrar esse olho. Agora, se todo mundo na igreja fosse pé, quem é que iria enxergar esse pé e não iria a lugar algum? Então a igreja, cada pessoa tem um talento especial. Uns pregam, outros cantam, outros sabem visitar, outros sabem dar estudos bíblicos, outros sabem consolar na hora da morte. Eu estou aqui sendo raso na minha categorização. Não me preparei para falar isso. Mas existem talentos das maiores diversidades. Tem pessoas que conseguem suportar a pressão. Tem pessoas que conseguem convencer o outro. Ele tem habilidades humanas. O outro tem habilidades acadêmicas. E a igreja vai para frente na junção de todas as habilidades. Preste atenção na sua comissão, na hora de formar um ancianato. Nem todo ancião tem que pregar. Às vezes você precisa de um ancião que tem habilidade administrativa, mas não prega. Então, isso aqui fala sobre liderança e pode ser muito aprofundado o encontro com Moisés e Jetro. Por fim, na quinta-feira, o pão e a água. Leia 1 Coríntios 10, 11. E só mais um pouquinho. E aí nós temos que nos tolerar. Porque a pessoa diferente tem uma habilidade diferente da sua. Então você tem que tolerar quando ele entra um pouquinho na sua habilidade e ele tem que tolerar você, porque você tem defeitos também que ele não suporta. Quando nós compreendemos que o outro tem defeitos e eu tenho que suportá-lo, lembre-se que ele também tem que te suportar a ti. E aí você coloca isso na cabeça, vamos nos abraçar, nós vamos para o céu de mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Canta isso, meu amigo. Vai para frente, toca que vai dar certo, Deus vai abençoar. Todos unidos. Na união, a força. Vários membros fracos e defeituosos. Vários discípulos analfabetos. Um era cobrador de impostos, ladrão. O outro era ladrão e continuou ladrão. Na união, a força. 12 homens mudaram o mundo. Quinta-feira, o pão e a água da vida. Leia 1 Coríntios 10, 11. Segundo Paulo, por que esses acontecimentos foram registrados nas Escrituras? Vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Então eu respondi, para exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre
quem os fins dos séculos têm chegado. Seremos provados e testados igual os israelitas, em bebida, naquilo que se deve beber e naquilo que se deve comer. Seremos testados e provados em relação ao orçamento, dívidas, sustento. Isso aqui é para nosso exemplo? Confia, vai dar certo. E para nossa advertência, os que se mantiveram na incredulidade, não entraram na terra de Canaã, ficaram prostrados no deserto. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Todas as provas de Deus são passíveis de serem suportadas, vencidas, resistidas, porque juntamente com a tentação, Deus provê o livramento, de sorte que as possais suportar. Mas Deus não se agradou da maioria dos israelitas, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos. Quais coisas? Verso 1. Não quero que ignoreis, irmãos, que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, viram a nuvem, e passaram pelo mar, e foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram de um só manjar espiritual o pão que caía do céu. Todos beberam da mesma fonte espiritual a água que saía da pedra que era Cristo. Eles viram milagres incríveis, coisas que nós jamais veremos no planeta Terra. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deus fez o milagre, mas não se agradou da reação deles. E por isso, eles se tornaram exemplos para nós, os que ficaram prostrados no deserto. Minha pergunta para você hoje: Deus está se agradando de você? A maneira que você levou a vida essa semana agradou a Deus? Isso é pesado, Tiago, eu sei que é. Se você não está agradando a Deus, você ficará prostrado no deserto, porque Deus tem feito muitos milagres na sua vida. Isso aqui é para o nosso exemplo, para a nossa advertência. No Novo Testamento, Jesus se encontra com a mulher samaritana, que queria apenas a água física, e Jesus lhe promete a água da vida, a água espiritual. Ela saiu para todos contando: eu encontrei uma água que vai alimentar o vazio da minha existência. Ela procurava em homens a paixão, o amor perfeito. Quando ela encontrasse, ela serviria a Deus. E ela teve 5 parceiros, e o que estava com ela não era o seu marido. E ela vivia vazia, procurando sentido para a vida. Não sei se você vive assim. Leia sua Bíblia todos os dias, ore todos os dias, leia o Espírito de profecia. E rios de água viva vão brotar dentro de você, quando você contemplar todos os dias Jesus Cristo sobre a cruz do Calvário. Muitos ficaram entusiasmados quando Jesus multiplicou os pães. E Jesus falou: por que vocês estão aqui? Por causa da comida que perece? Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Jesus não disse que ia dar tudo de mão beijada, nem a água, nem o pão. Existe uma prova, mas Ele não vai deixar você morrer de fome. Jamais. Por toda a minha vida, diz o salmista, fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas quem não é justo, talvez vai ser desamparado e vai mendigar o pão. Há uma coisa muito errada se você está mendigando pão. Acerte-se com Deus. Deus não vai permitir o justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai ser fácil, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas Ele não está prometendo apenas o sustento físico. Promete o sustento espiritual. O pão é um símbolo das Escrituras. Você deve comer o pão e beber a água que sai da pedra.
e a sua vida estará completa. Você não sentirá mais o vazio da existência, você não ficará sempre olhando no seu celular, procurando algo com que preencher a sua mente. Você estará preenchido pelo Espírito de Deus. Você se animará. Alguns passos serão difíceis, outros mais fáceis. Alguns você pode até torcer o tornozelo. Mas você está caminhando para a Canaã celestial. Dificuldades, às vezes a água não chegou, mas você sabe que Deus, mais cedo ou mais tarde, vai fazer um milagre para cuidar de você. Ele não vai só abrir o mar vermelho, mas vai fazer um caminho no deserto, colocar comida, para que você chegue até o fim do caminho. Uma longa jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Deus está pedindo para você dar esse passo hoje. É só um passo. É só confiar. Vamos depor tudo sobre o altar e vamos nos consagrar inteiramente a Deus, nos alimentando da água da vida e do pão da vida, que é Cristo. Que Deus o abençoe. Vai dar certo, você vai conseguir.